Primeiro agradecer os colegas de Portugal mais uma vez, né? A gente está encerrando aí o seminário, professor Jorge, professor César, professor Paulo Gil, são parceiros nossos aí já de longas datas. Provavelmente eu vou estar esses dias lá, Jorge. Hoje a gente conversa ainda de hoje para amanhã, antes de vocês retornarem, renovando o plano. Cadê? Jussiano está aqui, né? Para renovar o plano o acordo de cooperação que a gente tem com Coimbra. A gente vai fazer por vocês lá. Tá vencendo agora, então a gente vai renovar esse acordo de cooperação. Vai envolver também o nosso programa de pós. Sempre que tiver esses eventos internacionais, a gente vai estar envolvendo a pós-graduação. Então esse é um tema interessante, né, que é um tema hoje que está na ordem do dia no Brasil, que é saúde digital, inteligência artificial, é algo que a gente sempre está falando, e um olhar para a regulação do SUS. Tem uns colegas que estão aqui que são da Secretaria de Saúde Pública do Estado, que é Xander, tem um pessoal que tem mais que está aqui, Xander, é você, qual é o teu nome? Renos, e também tem uma que foi minha aluna lá no Instituto Federal, Dolores, né? Então o pessoal da área de TI, mas eles têm interesse particularmente nessa questão da regulação, porque é algo que a gente faz lá bastante com a CESAP, projetos na área de regulação. Aqui no estado ficou muito conhecido o Regula RN, que está sendo expandido para todas as áreas de regulação. Um projeto enorme de interesse do governo federal hoje, de interesse nacional, que também funciona no outro estado, no Espírito Santo, né? Então a gente está falando muito de saúde digital, inteligência artificial, mas a gente precisa entender um pouco mais. Aguinaldo mostrou esse equipamento que aqui tem muita coisa embarcada, tem hardware, ergonomia, interface homem-máquina, uma série de coisas aí dentro, inteligência artificial embarcada, mas o que tem mais importante aqui é a inteligência humana que encapsulou isso tudinho. Né? Então, o que tem mais relevante nessa caixinha é a inteligência humana. A inteligência artificial está dentro da inteligência humana, os sensores estão dentro da inteligência humana, as antenas, tudo que foi apresentado hoje aqui, na fala de Jorge, na fala do professor Antônio Campos, na fala do pessoal, era inteligência humana. O que está sendo produzido, a melhoria das antenas, a preocupação com a soldagem, o cabo coaxial, os conectores, a evolução conceitual do trabalho de doutorado de Gabriela, do trabalho de mestrado de Aguinaldo, do trabalho de doutorado de Bruno, tudo era inteligência humana. Né? Então, a gente se preocupa muito com a questão da inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre isso, nessa questão da substituição dos seres humanos. Né? Tem algumas falas até que as pessoas acham que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Isso aí é uma coisa que a gente... Tem algumas palavras que a gente não deveria usar, viu Paulo? Jorge... a palavra nunca, mas eu vou deixar gravado aqui, porque fica registrado, né? Porque aí quando eu morrer, e talvez daqui a mais 100 anos, se esse vídeo ainda existir, mas nunca a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, por diversos fatores que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Né? Então, quando a gente fala da saúde digital, ela está dentro de uma agenda global. Ela já vinha antes de uma agenda global de saúde, né? Mas essa palavra saúde digital, ela ganhou muito mais força agora durante a pandemia. A sociedade de forma geral, a população geral, cidadão comum, ele não falava de saúde digital. A gente não falava sobre isso. Falava de telemedicina, telemedicina era uma coisa bem distante, né? Ninguém queria ser atendido por um médico à distância, a gente queria ser atendido por um médico presencialmente. Mas aí veio a questão da saúde mental durante a pandemia, e a melhor forma das pessoas terem acesso à saúde por um profissional da área de saúde mental era a telemedicina ou a telesaúde. Eu não gosto nem dessa palavra telemedicina, porque você pega a saúde e centra numa área específica da saúde. Né? Então, quando a gente usa telesaúde, é algo mais abrangente, porque a saúde ela é multiprofissional, né? Ela é interdisciplinar ou interprofissional, que é mais do que multiprofissional. Então, quando a gente olha para cá, ela é uma agenda global de saúde, né? A saúde digital ela entra na agenda global de saúde, por quê? Porque há uma necessidade de acelerar esses processos. Né? Hoje eu já encontro pessoas, eu faço terapia
mas o meu médico, o meu psicólogo é online. As pessoas já não se dirigem mais. E quem ajudou a vencer essas barreiras foi a pandemia. Foi a pandemia que colocou a gente nesse lugar. Né? Nesse lugar de observar que muitas das atividades que a gente faz aqui presencialmente, cotidianamente, poderiam ser feitas de maneira remota, síncrona. Porque você tem a percepção de estar presente com aquela pessoa, dialogando com ela, e você pergunta, ela responde, ela pergunta, você responde. Então, é um processo de interação. Né? Então, a pandemia colocou a gente nesse lugar. O Brasil, por exemplo, era um país que tinha muita resistência à prática da telesaúde. Você podia teleconsultoria. O que era uma teleconsultoria? É um profissional de saúde dialogando com outro profissional de saúde sobre um paciente. Mas não era um médico trabalhando com um paciente direto. Ou um profissional de saúde atuando diretamente com o paciente, que é o que nós chamamos de teleconsulta. A teleconsulta no Brasil, ela veio de maneira muito forte na pandemia, uma resolução normativa autorizou isso daí, e praticamente uma das áreas mais resistentes, que era a área médica, eles aceitaram isso porque a necessidade e a demanda era muito grande. Então você tinha uma situação de crise global, uma crise de saúde enorme no país, e praticamente os profissionais de saúde eles foram pressionados a aceitar. Então não foi porque eles quiseram, é porque a crise trouxe uma reflexão para a sociedade que permitiu esse modelo que já era praticado no mundo todo, a gente fazer uma disrupção aqui no Brasil, sair do modelo presencial para o modelo remoto síncrono, né? Ou seja, um médico atendendo um paciente, um psicólogo atendendo um paciente, um fonoaudiólogo atendendo um paciente, um enfermeiro atendendo um paciente, o fisioterapeuta atendendo, vários profissionais de saúde atendendo remotamente de maneira síncrona. Né? Ricardo, por que no Brasil a resistência era grande? Tem várias questões, eu não vou entrar nesse ponto, é um ponto polêmico. Se a gente fosse falar só sobre isso, daria para mim entrar nessa agenda. Mas é um tema muito polêmico, porque o Brasil demorou a entrar. Mas a Índia, os Estados Unidos, o Reino Unido, os países da União Europeia, né, todos eles já faziam telemedicina, teleconsulta, telesaúde de maneira síncrona, remota, mas não quer dizer também que eles estavam mais preparados que o Brasil. Né? Então, quando veio a crise, o Brasil ele flexibilizou. Depois de um determinado tempo, o Brasil resolveu voltar atrás. Não, vamos revogar essas resoluções normativas e a gente não vai mais permitir. Só que já estava dado. Estava dado por quê? Porque os usuários, Jorge, eu não sei como é que está em Portugal, se está permitindo, mas eu acredito que sim, os médicos atenderem remotamente pacientes. Aqui no Brasil já está permitido, já é permitido, né? Os profissionais de saúde fazerem esses atendimentos remotos, isso não foi revogado. Tentaram revogar, só que a população entendeu que não, peraí. Por que a minha terapia que eu faço lá com psicólogo, eu tenho que sair de carro, ir lá para o centro da cidade, que é ruim de estacionar, e é algo que eu posso fazer online e funciona. Quando eu quiser presencial, eu peço a ela, ou a ele. Por que eu tenho que me deslocar? Aqui na minha casa é mais confortável, entendeu? Inclusive eu posso fazer a terapia com meu cafezinho lá, comendo pizza, fazendo o que eu quiser. Então, a população já tinha percebido que muitas das atividades poderiam ter esse atendimento de maneira remota com qualidade. Então, a saúde digital, ela é algo que já vinha acontecendo no mundo todo, não é algo novo, certo? Desde que a internet surgiu no mundo, que ela vem junto com a saúde. Então, o processo de transformação digital na saúde, que a gente está falando muito agora, não é algo de agora, de 1996, 1990, né, quando a internet começa a ser massificada no mundo e muitos profissionais de saúde começam a usar a internet para receber mensagens dos seus pacientes, imagens dos seus pacientes, responder ao paciente. Né? Por exemplo, quem tem filho que nunca mandou uma mensagem, usou um sistema de mensagem para falar com o pediatra do filho. E o pediatra ele deixa o telefone justamente para a gente ligar para ele, no período de urgência. Isso é teleconsulta, gente.
não formal. Você não está num consultório, numa ferramenta formal, mas a teleconsulta já estava acontecendo. Então, isso é saúde digital. A gente só não formalizou, não conceituou, mas já acontecia, entendeu, Jorge? Isso já acontecia no mundo todo. Então, mas trazendo para uma agenda tecnológica, quando a gente, que não é somente tecnológica, você tem um fator humano presente totalmente na questão da saúde digital. Você tem aí palavras que a gente vai utilizar, internet das coisas, processamento de linguagem natural. Agora mesmo eu estava falando enquanto eu estava aqui, falando com um pesquisador do Laís, um artigo que eu revisei sobre a questão da pandemia e a resistência de tomar as vacinas. E aí foi feita uma análise de sentimento usando o Twitter. Isso é uma solução de saúde digital, usando técnicas inteligentes para entender o comportamento da população. Se eu entendo o comportamento da população com relação à imunização, eu consigo usar essa inteligência computacional para fazer intervenções de política pública de saúde e mudar a lógica do processo de imunização para tentar reverter baixas coberturas vacinais. A gente estava falando sobre HPV. Porque para a Covid, a coisa está meio que resolvida no mundo, né? Mas HPV não. HPV é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que no Brasil, apesar da gente ter todas as vacinas que são caríssimas, pagas, o SUS está pagando agora pela nova versão da vacina R$900 a dose, são 3 doses. R$900 daria em euro, sei lá, 200 euros, né? Mais ou menos 200, 150 euros, ou seja, são 3 doses, não é uma vacina barata, né? Então é uma vacina cara e o governo paga para todas as pessoas que estão elegíveis para tomar essa vacina. E a cobertura vacinal no Brasil, 60%, 65%. Resultado disso, câncer de colo de útero, que é algo fácil de resolver, assim, que há uma evidência científica comprovada que a cobertura vacinal acima de 90% ajuda a reduzir ou a eliminar o câncer de colo de útero. Então, quando a gente fala de processamento de linguagem natural, entra nessa parte aí, né? Inteligência artificial, que foi falado bastante hoje. Então, a gente associa sempre saúde digital à inteligência artificial, que é um erro. Tá vendo? Aqui a gente já tem internet das coisas, processamento de linguagem natural, inteligência artificial, plataformas de aprendizagem. Plataforma de aprendizagem é o AvaSUS, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde. Começou um desenho em 2013. Eu e uma equipe que trabalhava comigo, a gente no Ministério da Saúde fazendo um desenho em 2013. Naquela época a gente não falava de saúde digital, a gente falava de informática na saúde, tecnologia da informação na saúde, telesaúde, mas ninguém falava de saúde digital. Então, as plataformas de aprendizagem, elas foram e são muito importantes como ferramentas para intervenção de política pública de saúde. Basta ver o AvaSUS durante a pandemia. No Brasil, a primeira formação massiva para a pandemia, feito junto com a OMS, foi o AvaSUS que fez. Inclusive, eu estava lendo os documentos da OMS, eles citando lá o AvaSUS, né, como uma das plataformas no mundo que ajudou a formar pessoas. Só num curso nós chegamos a 98 mil estudantes. Num único curso, a UFRN tem 48 mil estudantes. O AvaSUS, num único curso, tem 98 mil estudantes. Então, só para a gente entender a potência de uma coisa para outra, em relação à outra, né? Claro que as plataformas de aprendizagem, elas não vão substituir as universidades, né? Até porque o conhecimento se produz dentro das universidades que vão para essas plataformas, né? Então, robótica, blockchain, que é justamente o que a gente está falando hoje de prontuário eletrônico de pacientes, estabelecer contratos, aonde, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas na União Europeia existe uma lei também de proteção de dados, e quando a gente vai para prontuário de paciente, é importante a gente pensar como é que esses dados eles são trocados. Por quê? Porque uma das coisas que a gente fala em saúde digital é interoperabilidade e plataformas de código aberto. Então, uma coisa que Aguinaldo trouxe aqui, que o pessoal falou, que Igor falou, tudo está na base da interoperabilidade. Uma coisa que o Estado está fazendo agora é a rede de dados em saúde do Rio Grande do Norte. Ou seja, um grande lago de dados onde todo cidadão
Toda a gestão pública tem esses dados depositados ali. E por que isso é importante? Transparência, governança e controle social. Né? Então, você permitir uma gestão participativa, onde o cidadão ele consegue observar tudo o que está acontecendo na saúde pública do seu estado. Entendendo que a saúde pública é um patrimônio da sociedade, é um bem social. Então, isso faz parte da saúde digital. Análise de dados e Big Data, solução de computação em nuvens, plataforma de dados, rede de tecnologia 5G, mas eu já avaliei um artigo ontem, o pessoal já está falando em 6G, 7G, e essa quantidade de números não vai parar mais, eu acho que aí deveria ser asterisco G, entendeu? Porque aí qualquer coisa que você botar aí dentro vai servir o material. Sensores, que Jorge falou bastante aqui, Paulo Gil também, e aplicação para empresas. E aí empresas entendam instituições, que podem ser públicas ou não. Né? No Laís, nós trabalhamos com soluções de saúde digital muito fortemente para o setor público. E uma coisa que a gente está fazendo é transladando do público para o privado. Aqui um exemplo de um projeto que é o Oceus, financiado com recurso público, mas que agora está nesse processo de transladar. Ou seja, ele já tem aplicação, está funcionando, mas ele vai transladar para o setor privado vai passar a produzir em escala, produzir riqueza, royalties para o país e melhorar a regulação do sistema de saúde. Eu vou já chegar nesse ponto aí. Ups. Bem, aqui é um pouco da história da inteligência artificial. Eu trouxe isso, por quê, Jorge? Porque para os meninos mais novos que estão aqui na sala, os nossos alunos e a sociedade de maneira geral, existe hoje no mundo um ufanismo. Olha, quem está falando é um cara da área de tecnologia, certo? Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum com a inteligência artificial. Eu só não quero casar com ela. Entendeu? Eu não beijaria na boca da inteligência artificial, por exemplo. Entendeu? Aí tem uns caras querendo casar com robô, uns negócios assim, eu já acho aí já uma... Mas aí cada um casa com quem quiser, né? Beleza? Então, mas por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente entender que a inteligência artificial ela não é algo novo. É algo que vem lá de trás. Certo? Então, as primeiras questões com relação à inteligência artificial vêm de 1956. Né? Aí depois 1965, 1975, 87, 97, 2004. Né? E você vem desde a época de Alan Turing até, por exemplo, questões da Google e outras ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas pegando agora a ChatGPT. Então, quando a gente fala de inteligência artificial para o leigo, ele pensa que é ChatGPT. Né? E aí, por que eu falei da questão do ufanismo? É porque quem tem o papel social de esclarecer sobre a inteligência artificial somos nós que somos das engenharias. Né? Então tem um livro do Harari que ele fala, por exemplo, da construção das sociedades. Ele é muito legal, o Harari, porque ele tem uma visão antropológica da sociedade e da tecnologia. E ele fala que a nova religião que a gente vai ter é o dataísmo. Né? O dataísmo é justamente esse dogma de acreditar que através do dado a gente vai conseguir decidir tudo. Ou prever o futuro e decidir o futuro das nações somente baseado em dados. Obviamente que o dado ele traz um esclarecimento para a gente, ele traz uma evidência muito forte para a tomada de decisão. Mas essa decisão ela vai ter que ser tomada e ela pode convergir para o erro. Por exemplo, aqui quando o Jorge traz a questão das redes bayesianas, você vê que ali tem duas gaussianas do homem e da mulher. E há uma interseção entre as gaussianas ali. Então, no meio você tem homem e mulher que tem o pé do mesmo tamanho, que tem a mesma altura. Não é? E aí, o que é que ele vai fazer? O sistema ele vai jogar uma ficha, uma moeda, e ele vai terminar decidindo. E há uma probabilidade dele escolher errado. Né? Existe uma margem de erro ali que o sistema sozinho não pode tomar decisão. Por isso, Jorge, é que no final, quando houver esse similaridade ou similitude, um ser humano vai ter que olhar e dizer, não, peraí, tem o mesmo pé, tem a mesma altura, mas é um homem ou é uma mulher. Então,
essa decisão final, a responsabilidade final, vai ser sempre de um ser humano. Agora, muitos dos processos que podem ser automatizados com pouco risco, os robôs já estão fazendo, é verdade. Por exemplo, nos freios ABS dos nossos carros. Não é? Você já tem um certo nível de inteligência ali, nos alarmes, reconhecimento de faces humanas. Mas mesmo assim tem erro. Por exemplo, na hora de selecionar currículos, os algoritmos inteligentes selecionam menos negros do que brancos. Por quê? Porque a suposta inteligência artificial, Jorge, foi treinada por um branco que tem preconceitos estruturais. E aí excluiu os negros do processo seletivo. É verdade isso. É tanto que estão fazendo correções. Quando a gente vai olhar para os julgadores americanos, você via que se você botasse um algoritmo inteligente, supostamente inteligente, para fazer o julgamento, ele ia condenar mais negros do que brancos. Por quê? Porque na parte do treinamento a subjetividade humana não estava lá dentro. Então, por isso, considerando que o ser humano ele é subjetivo, ele não é objetivo, você tem uma área subjetiva da consciência humana, é impossível uma máquina substituir a gente. Por quê? Porque a máquina ela usa critérios objetivos, matemáticos. E tem uma coisa que faz parte dos seres humanos que não estão nas máquinas, que é o afeto e as emoções. E a nossa inteligência ela é composta pelas duas coisas: emoções e lógica matemática. E deve ter outras coisas que eu não sei o que diabo tem, porque a gente não chegou lá ainda. Mas tem duas coisas claras: emoções e a parte lógica que a gente conhece, que é a lógica objetiva. Beleza? Então o ser humano ele é composto por isso. Então é muito difícil a gente reproduzir. A gente, como pessoas da área das engenharias, a gente tem que falar isso para as pessoas. E quando eu começo a ver os meus alunos, os meus estudantes, os nossos estudantes, né, as universidades, com ufanismo sobre a inteligência artificial, aí a gente vê como a discussão é pobre. Como a sociedade não alcançou um nível crítico de análise do que está sendo posto para o desenvolvimento humano. A gente vai já chegar lá. Então eu trouxe isso aqui de propósito, né, para a gente entender. Então a gente vê aqui que em 1950 você já tinha uma parte ainda precoce da inteligência artificial. Aí depois você vê que isso aqui é o arcabouço todo, né? Toda a temporalidade. Quando a gente chega em 1980, você tem aprendizagem de máquina, e aí tem quem já estudou aprendizagem por reforço, eu e João Paulo, a gente fez doutorado, eu fazia doutorado, João Paulo fazia mestrado. Tem uma parte que a gente estudou, mas eu acho que Igor estudou isso também, que era aprendizagem por reforço. Né? Reinforcement learning. A gente está falando de machine learning, tudo isso, mas é uma coisa derivada da outra. Naquela época o Barton e Surton eram os grandes pais disso daí. Eu fiquei tão empolgado com esses caras, mandei um e-mail para eles, mandaram um livro dele de presente para mim, mandaram 2 livros, um eu doei para a biblioteca. E eles eram professores lá no MIT. Então, aqui a gente tem a parte de aprendizagem de máquina, né, que começa a despertar. E aí depois a gente vem para o Deep Learning. Quando a gente olha essas coisas, eu achei muito boa a explicação do Jorge, que ele fala assim, olha, quando eu uso uma rede neural simples, mais simples ou mais convencional, ela tem um gradiente e à medida que eu vou replicando esse gradiente, ele vai perdendo precisão, né? Você tem um gradiente e aí você vai fazendo redes profundas que na verdade é um gradiente em cima de um gradiente. E aí o que é que acontece? Tudo isso aqui, hoje que a gente fala de inteligência artificial e de grandes sistemas de aprendizagem, não é que os algoritmos, Jorge, melhoraram somente. É porque, na verdade, aumentou o poder computacional. Então, o que é que a gente tem hoje? O hardware, Jussiano, ficou muito mais barato. Porque a parte cara dos sistemas inteligentes, a gente tinha começado a resolver, Paulo, em 1956. Que era você conseguir evoluir a ciência para pensar em métodos automatizados de pseudo-inteligência. Eu acho essa palavra pseudo-inteligente mais bonita que a inteligência artificial, entendeu? Porque é mais real. Né?
Então, a pseudo-inteligência, ela começa aqui, ó, em cima dos modelos matemáticos objetivos, né? E a gente vai evoluindo, vai aperfeiçoando esses algoritmos, vai aperfeiçoando essas técnicas, e ela chega, na verdade, por que ela chega? Ela chega por isso, gente. Se a gente for olhar os tempos, né, e for olhar o grande salto que a gente tem em termos de computacional, a gente vai perceber que a partir de 1960, 1950, as coisas começam a ir mais rápido. Aí você vai dizer, Ricardo, por quê? Por conta da questão da Revolução Industrial. Então tem uma relação muito forte com o mercado. Então esse ufanismo todo que eu faço sempre, um professor de engenharia fazendo essas provocações para os alunos, mas a gente tem que ser crítico. Então, o que move a inteligência artificial hoje, e esse que a gente sai propagando como algo mágico, parece que é uma mágica, né? Você bota lá, o robô aprende e ele repete essas coisas todas, na verdade é um grande interesse de mercado por trás. Né? Que a gente chamou aí de indústria 3.0 e agora a gente está chamando de indústria 4.0, tem gente já chamando de 5.0. Na verdade, o que estão chamando é da quarta revolução industrial, aonde você consegue ter automação de alta precisão. Quando começou isso aqui, só vai gerar muito desemprego. E lá atrás, né, quem foi ler Domênico de Massa, esses camaradas todos, eles falavam de desemprego estrutural. De fato, começou a ter um desemprego estrutural, mas essa parte ela foi superada. Por quê? Porque começou a haver mais investimento em engenharias, formar pessoas de mais alto nível, então você teve uma relocação de mão de obra. E uma coisa que a gente percebe também é uma evolução muito forte do turismo com os processos migratórios transitórios. Que é o quê? Eu saio, pego um avião, 6 horas eu estou em Portugal, fico uma semana lá, depois eu volto. Então foram fortalecidas outras áreas. Uma delas que foram fortalecidas é o turismo, que a gente chama de bens de consumo cultural. Então essas coisas elas estão todas relacionadas. Mas a força que a inteligência artificial tem ganhado hoje vem muito mais pela necessidade da indústria de produzir mais riqueza, de produzir mais dinheiro. Né? E aí eu vou já chegar num ponto importante. Então, isso, quando a gente fala de quarta revolução industrial, tem uma força, uma relação muito grande com a questão da saúde. Porque a quarta revolução industrial, quando a gente vai para a saúde, tem um livro que foi publicado pelo Ministério da Saúde, e um capítulo é nosso lá, a gente fala um pouco sobre isso, é quando você consegue pegar esses algoritmos, pegar a parte de robótica, pegar essa parte inteligente e misturar com a biologia. Pronto, é uma coisa que Raquel faz lá. Ela estuda a parte da Lindsay, né? Ledi. Eu chamei de Levi, eu queria corrigir agora e fiz outra gafe, Ledi. Então, que é uma coisa que a Raquel estuda lá na parte de fisioterapia, que é a fisioterapia com a neurociência. E o que é a neurociência, se não a computação aplicada para desvendar várias coisas que a gente tem no cérebro que até hoje a gente não consegue compreender. Né? A gente não consegue compreender de onde está a inteligência humana, Paulo. Qual é o lugar que está a inteligência humana? O que é inteligência? Qual a diferença entre inteligência e consciência? Tem uma série de coisas. Então, mas a quarta revolução industrial é forte na área da saúde por isso. Porque muitos dos processos que são automatizados na indústria podem ser automatizados na área da saúde. E aí existe uma simbiose entre a tecnologia e os algoritmos e os robôs. Né? Já tem vários chips, microchips que as pessoas estão colocando no cérebro, nos olhos. Né? Então, para quê? Para fazer compensações de perdas. Isso ainda não é popular, são pesquisas caras ou poucas pessoas têm acesso. Mas desde que o homem é homem, que ele utiliza órtese e prótese. Né? Quem usa óculos aqui? Várias pessoas. A pergunta que eu faço é, se nós não tivéssemos óculos, por exemplo, eu, Thalita, Gabi, Natália, Luca, né, Ledi, um monte de gente que está aqui, hoje nós provavelmente seríamos inutilizados para ser professor. Como é que um professor sem óculos, que precisa de óculos, vai ler? Pronto.
né? Primeira questão. A gente já usa aí uma órtese faz tempo, né? Que é o óculos. O que a gente está substituindo são essas órteses analógicas por órteses digitais, para compensar as nossas deficiências em virtude da velhice. Eu vou falar já já do limite ético da inteligência artificial. Então a gente vem a quarta revolução industrial e a necessidade da inteligência artificial, da internet das coisas, das redes de computadores, desses sistemas cibernéticos estarem acoplados à área da saúde. Por exemplo, oftalmologia, que é uma área que eu falei aqui agora. Oftalmologia, para mais de 80% da população, é aquela máquina que você chega lá, o médico oftalmologista olha para você, bota você na máquina e diz, ó, você vai precisar de um óculos com tanto, e a tua especificação de grau é essa. Um robô pode fazer isso sozinho? Pode. Porque a acuidade visual é a coisa mais simples de medir. Totalmente. É um glaucoma. É um exame feito de fundo de olho. Qualquer sistema inteligente com rede neural artificial, usando a inteligência artificial mais simples, vai aprender isso aí e vai conseguir dar o diagnóstico. Então a área médica, que é a área médica que atua com o equipamento, é uma área que está fadada a não precisar de profissionais para atuar com aqueles equipamentos mais. Isso no futuro, assim, não muito longe. Ricardo, então você está dizendo que o profissional médico ele vai ser extinto? Não. Qual o médico que não vai ser extinto, Luciano? O médico que não precisa de máquina. Não, o médico que não precisa de máquina para ser médico. Anotem isso que eu estou dizendo hoje. Daqui a 10 anos a gente vai estar conversando sobre isso de novo. Qual é a profissão que não vai ser extinta? É a profissão que não precisa de máquina. Que são profissões que têm relações afetivas com as pessoas. Então, quando a gente vai para um médico, você vai num médico, né, e ele puxa uma receita e diz que você tem que seguir aquela receita para poder perder peso, e ele não fala com você sobre educação alimentar, mudar estilo de vida, ele não dialoga com o paciente, você não precisa do médico. Você podia procurar no Google. Ia ser mais fácil. Menos tempo você ainda podia fazer tomando uma garrafa de vinho sem perder tempo. Entendeu? Então, essas profissões que dependem de máquina são profissões que no futuro elas vão estar extremamente impactadas. Né? Então, na área da saúde, assim como acontece na indústria, aconteceu aqui na indústria 3.0, está acontecendo na indústria 4.0, a gente vai ter uma dinâmica de mudança e de realocação de força de trabalho e da forma de trabalhar. Por quê? Porque essa saúde digital, ela vai para esse ponto. Mas eu vou chegar numa questão que é a discussão ética sobre isso. Por isso é que a gente tem que ser reflexivo. A gente não pode ter o ufanismo de achar que a inteligência artificial ela vai superar o homem, porque simplesmente ela não vai. Né? Então, por uma série de questões de limitações que eu coloquei aqui. A primeira é porque a inteligência artificial, ou a pseudo-inteligência, ela é dada de maneira objetiva. Ah, professor, mas as questões afetivas, as emoções eu posso simular. Não, então vamos começar a falar de simulação. Né? Então você tem coisas que é inerente ao ser humano. O pensamento complexo, o raciocínio complexo, ele é dado pela questão objetiva e pelas questões subjetivas. O que eu chamo de subjetividade está no campo dos afetos, no campo das emoções. Aqui é uma pesquisa com inteligência artificial de um pessoal da USP, que eu trouxe para cá, super importante, né? Então, aqui a inteligência artificial pode auxiliar na predição da mortalidade em casos de câncer. Então, esse é um estudo da USP. Então, 29 mil pacientes tiveram seus perfis analisados pela inteligência artificial, sendo que 72,7% foram diagnosticados em hospitais públicos. Então, eles fizeram um estudo e esse estudo ele dava um prognóstico para o médico. Sempre que esse paciente voltava, a inteligência artificial era aplicada
um conjunto de critérios, aí provavelmente uma rede bayesiana, e ele dizia se esse paciente, qual era a expectativa de vida desse paciente. Então isso era bem interessante. Eu trouxe esse material para trazer, para mostrar aqui dos usos da inteligência artificial. Né? Bem, falando de saúde digital, depois dessa passada sobre o que é inteligência artificial, saúde digital, quarta revolução industrial, nós temos hoje no Brasil uma estratégia definida de saúde digital. Eu não sei como é que está em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem. Então existe uma política nacional de saúde digital. Então quem quer ir para essa área tem que se apropriar disso. Essa política nacional de saúde digital, ela começou a ser escrita antes, apesar da gente ter uma secretaria criada agora de saúde digital, mas ela começa antes. E os rascunhos delas vêm desde 2013, né? E aí foi consolidando a ideia, e aí as pessoas envolvidas nesse processo começaram a entender que o Brasil precisava definir uma estratégia e uma política nacional para a saúde digital. Então você tem aqui desde monitoramento e avaliação da política, arcabouço legal, que está sendo construído ainda. Uma parte do arcabouço legal diz respeito às redes que armazenam dados de paciente. A questão da teleconsulta, que foi recentemente autorizada, e acredito que permanentemente agora. Você tem aqui a RNDS, você tem um conjunto de sistemas do Ministério da Saúde, você tem estudos que estão sendo feitos para que essas contratações desses serviços fiquem na nuvem. E aí a gente sabe que você tem, quando você fala de dados na área da saúde, você tem informações estratégicas que garantem soberania nacional. O SUS é o maior comprador, é um dos maiores compradores de insumos da área de saúde do mundo. Nós somos um dos maiores compradores do mundo. Por quê? Porque temos uma das maiores populações e temos um grande sistema de saúde. Então o SUS compra muito. Então se você tem informações que não estão estrategicamente armazenadas, o país perde muito com isso. Né? Por quê? Porque a indústria vai passar a conhecer a política de saúde do país de maneira mais aprofundada e vai saber, inclusive, poder predizer preço de medicamento de forma antecipada. Então, se eu sei que vai chover, quanto vai custar o guarda-chuva? A mesma coisa para as doenças, para os agravos, para as epidemias, para os surtos. Então, a informação de saúde ela é uma informação estratégica para o país. Então, isso tem que ser, sim, pensado, analisado. Aqui tem um que está pequenininho, mas é o prontuário eletrônico de pacientes, o portal Conect SUS, a arquitetura RNDS, tudo isso, certo, está na discussão. E uma coisa, Juciano, que você vai gostar, que está na política, é exatamente a comunicação. Ó. Um plano de comunicação. Gestão de recursos humanos. Que bom que o Ministério da Saúde e os atores que fazem saúde no país começam a, sempre que pensar uma política, ter um plano de comunicação. Porque o plano de comunicação é importante porque ele produz engajamento, ele entrega valor para a sociedade de coisas que estão sendo pensadas, às vezes, no topo, né, de quem planeja e quem são esses ordenadores e esses construtores de políticas. A população geral não consegue entender. Se a gente sair aqui na rua perguntando sobre o que é inteligência artificial, é muito provável, eu não fiz, né? É muito provável que as pessoas falem ChatGPT. E a gente sabe que não é isso. Né? Por que eu falo de pseudo-inteligência? Vou fazer uma provocação para a gente levar. Inclusive, eu estava em Portugal, tinha um colega lá, bem ufânico, falando no evento, e o pessoal bem ufânico lá falando da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela pintava quadros, porque ela fazia composição de músicas, porque ela escrevia textos. Eu disse, não, gente, peraí, vamos lá. Se fosse Ricardo Valentim fazendo o que a inteligência artificial faz, ou a pseudo-inteligência, a gente estaria dizendo que era plágio. Agora, por que um robô, quando pega as coisas dos outros, copia e cola, sem pedir autorização a gente, Jorge, a gente não diz que é plágio também? Por que o ChatGPT não é o maior plagiador do mundo hoje? Porque ele está pegando pedaços dos meus artigos científicos, do de César, do de Jorge, do de Aguinaldo, de todo mundo que está nessa sala aqui, criando supostamente algo que não é dele e ainda ganhando dinheiro com o trabalho da gente.
E a gente não acha que é plágio. A gente fica embasbacado achando que foi algo surpreendente. Quando, na verdade, ele é um grande plagiador. O ChatGPT, gente, é um grande plagiador. É isso, ele não produz nada novo. Ele copia as coisas dos outros e entrega para alguém. É tanto que na área do direito, eles estão avaliando agora se as peças que os advogados, que os juízes, que os promotores estão colocando são feitas pelo ChatGPT. Você imagine você sofrer um processo que o negócio que escreveu foi um robô. Ou quem julgou porque o ChatGPT escreveu para ele. Então o ChatGPT é um grande plagiador. É isso que a gente tem que falar. A gente precisa falar sobre isso. Ah, Ricardo, você é contra o ChatGPT? Não. Eu sou a favor de como educar a nossa sociedade para saber fazer uso dessas ferramentas. De maneira adequada, sabendo o lugar de cada coisa dentro do nosso ecossistema. Né? Então hoje o que a gente tem é uma tecnologia invasiva que copia as coisas das pessoas. Os camaradas que fizeram isso estão ficando mais ricos. E nós que produzimos o conhecimento, Jorge, junto com os estudantes, com a sociedade, estamos sendo roubados. E ninguém fala sobre isso, porque é uma inteligência artificial. Eu acho engraçado que a gente se surpreende com a inteligência artificial, mas nós não conseguimos ficar encantados com a inteligência humana. Beleza? Passando. É porque hoje eu estou com vontade de provocar, certo? Aqui, a gente tem a Rede Nacional de Dados em Saúde. O estado do Rio Grande do Norte está sendo o primeiro estado no Brasil a criar uma rede de dados própria também, integrada a essa Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a RNDS. Olha só como ela integra a coisa. Ó. Gestão de unidades de saúde, gestão de operadores, aí entra planos de saúde, saúde complementar, né? Suporte a linhas de cuidado. Aqui no Brasil você tem várias linhas de cuidado, da mulher, do homem, do idoso, da criança, materno infantil, né? Dos pacientes com doenças raras, profissionais de saúde, saúde profissional, atendimento de urgência e emergência, gestores, farmácia, centros de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios, comunidades de usuários, regulação da atenção. Então, a RNDS, na minha opinião, ele é o maior marco da saúde digital do Brasil. Eu não sei o que está sendo feito hoje na Europa nem em Portugal com relação a isso. O que é isso aí, Jorge, para os professores de Portugal? É um grande lago de dados onde tudo que é da área de saúde é depositado aí, ou pretende-se que seja depositado. Para quê? Para que a governança dessa informação ela seja do Estado. Porque no Brasil você tem saúde pública e privada, saúde complementar, mas é concessão. O Estado permite que o setor privado explore. Então, a informação que diz respeito à saúde é toda de responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Então, é uma plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais. Não é um sistema de informação. Então, ele é um conceito de rede onde eu tenho muitos dados e eu posso recuperar esses dados, interagir com esses dados e gerar inteligência, informação e conhecimento para os tomadores de decisão, inclusive para a própria sociedade. Então isso é, na minha opinião, o maior marco da saúde digital no Brasil nos 35 anos de SUS. Né? Por quê? Porque a gente não consegue fazer saúde pública de qualidade se eu não tenho uma informação de qualidade para avaliar a condução da política pública de saúde e tomar decisão. Então, nessa perspectiva aqui, eu acredito que o Brasil, inclusive, está à frente aí de muitos países. Bem, inteligência artificial no apoio a diagnóstico, isso aqui foi o que a gente conversou esses dias. Né? Aqui é um equipamento de densitometria óssea, um DEXA, e aqui é um resultado desses exames, onde eu tenho a parte da coluna, coxo femoral, e aqui dizendo se tem densidade óssea baixa ou não, analisando gráficos para isso daí. É o que o OSSEU se pretende a fazer. Qual é o problema dessa solução? No caso de um país em desenvolvimento ou um país de renda média, é uma solução cara. Né? É uma solução cara que a gente só tem na alta complexidade, ou seja, nos hospitais ou na rede especializada.
E aí o que é que o protocolo diz, que é o mesmo protocolo que tem na União Europeia, é que determinados grupos de pacientes, depois de uma determinada idade, dentre eles também mulheres que entraram na menopausa, devem fazer esse exame, ser encaminhadas para esse exame para poder fazer o DEXA. Por quê? Porque tem uma probabilidade maior, usando redes bayesianas, tem uma probabilidade maior de ter osteoporose ou algum nível de desmineralização óssea. Certo? Beleza. Num país com 220 milhões de habitantes e uma parte significativa entra nesse protocolo, significa que vai gerar o quê? Gargalo. Fila. Somente na região centro-oeste, na região oeste, tinha mais de 1.000 pessoas na fila para fazer esse exame. Por quê? No SUS, né? Sem contar o privado. Só que no privado você marca agenda, é mais fácil de fazer. Você tem uma rede privada enorme para fazer isso. No público, não. No público você tem restrição e escassez de equipamento. Então, aqui a gente perde, né, bastante de poder qualificar melhor. Por quê? Porque eu mando todos que estão, segundo aquele protocolo, elegíveis para fazer esse exame. Quando não deveria acontecer dessa forma. Quando a gente vai para um princípio, que é um princípio do SUS, chamado de equidade, na equidade eu deveria olhar quem realmente precisa fazer esse exame. Pronto, e aí vem o osseus, né, que foi falado bastante, então eu vou reduzir um pouquinho. Eu trouxe aqui só o artigo de Gabriela, né, mas aí tem vários artigos já, um que está sendo aceito com ela também, mas esse artigo de Gabriela é a base da tese de Aguinaldo. Tem um artigo novo agora que está na Nature também, que está para ser aceito, está passando por um processo de revisão, que traz, inclusive, novas abordagens do osseus. Né? Mas qual é a grande diferença do osseus para aquele modelo lá? É que aquele modelo, ele recebe todos os pacientes que estão dentro do PCDT elegíveis para fazer a desidometria. No caso do osseus, não. Eu posso testar todo mundo e eu vou mandar aquele que realmente precisa ir. Então eu tenho uma coisa chamada de teste rápido. O osseus, na verdade, ele é um teste rápido, ele não é uma ferramenta de diagnóstico, ele é uma ferramenta de triagem. E por que ele entra na regulação? Porque ele vai ajudar a melhorar a regulação do acesso. Eu boto na atenção primária e só vai para alta complexidade, só vai para a rede hospitalar e para a rede especializada aqueles pacientes que realmente precisam. Isso muda muito, gente. Isso daí é algo na área da economia da saúde que eu não estou incorporando somente uma tecnologia que vai deixar os criadores e a indústria mais rica. Claro que os caras vão ficar. Mas eu vou mudar a lógica de acesso ao serviço de saúde no SUS. Então, o que a gente faz no LAIS é desenvolver tecnologia que tem alto valor agregado, mas que contribui para o processo de regulação do SUS. Então, não é mais só um equipamento que vai ser colocado na unidade básica de saúde e que a indústria vai ganhar mais dinheiro. A indústria vai ganhar mais dinheiro, vai gerar mais emprego, mas vai atingir uma parte da população que não era atingida, que agora vai poder ter, na atenção primária, um diagnóstico ou um cuidado mais qualificado. E aí só vai para a rede especializada aqueles pacientes que realmente precisam. Ou seja, aquela fila de 1.000 muito provavelmente vai diminuir. No estudo preliminar que Gabriela fez, preliminar, porque eram 500 e poucos pacientes, mas eu acredito que esse percentual é maior, deveria ter deixado de encaminhar 14% dos pacientes. É isso, né, Gabi? Você imagine 14% de todos os pacientes do Brasil que fizeram DEXA esse ano, tanto para o privado como para o público. Por que o privado é bom? Porque é mais barato usar o seu do que pagar o DEXA. Procedimento caro. Então o plano de saúde ganha, setor privado ganha e o SUS ganha. Então, eu melhoro a regulação do acesso. Esse projeto ele é um projeto assim, espetacular, né? E o futuro dele, aqui eu tenho uma arquitetura e o futuro dele aqui está no RES, mas é pendurar ele aqui, Xander, com a telesaúde, que já está sendo feito, e abaixo da telesaúde, Aguinaldo, é com a regulação do Estado. Então aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma vantagem enorme, que é os pacientes que vão agora para a regulação para a desidometria óssea, que foi o primeiro ambulatorial, que a primeira ferramenta o primeiro modelo, o primeiro sistema de regulação ambulatorial do Regula RN
Por coincidência, eu não combinei isso com ninguém. Foi o pessoal da própria regulação que pediu, foi a fila de densitometria óssea. Que a gente dizia que não tinha fila. Quando a gente foi olhar só na região oeste, tinha 1.000 pacientes. A pergunta é, se eu estivesse usando o Osseus, eu precisava regular esses 1.000? Eu precisaria ter uma fila de 1.000? Não. A gente estaria regulando somente os que precisam, a fila estaria zerada. Muito provavelmente. Por quê? Porque a gente faria um uso racional do recurso. Então a inteligência artificial aqui, né, ela está sendo utilizada não para concentrar riqueza, mas para distribuir riqueza. As Big Techs são concentradoras de riqueza. Concentrador de riqueza significa massificar a pobreza. Esse modelo, não. Ele produz riqueza, ele não produz somente ricos. São coisas diferentes. Ricardo, você é contra os ricos? Não. Olha só. Ele produz riqueza e não somente ricos. Então, essa é uma questão importante quando a gente vai para a saúde digital. Não é mais uma tecnologia que eu quero colocar no hospital para ganhar mais dinheiro do SUS ou mais dinheiro dos pacientes. É algo que a gente vai fazer que vai gerar emprego, produzir riqueza, melhorar a questão da soberania nacional com relação a produzir algo de alto valor agregado, mas que ao mesmo tempo ajuda a produzir impactos sociais relevantes, porque implementa a equidade no Sistema Único de Saúde. Então é mais do que uma tecnologia, entendeu, Leni? É algo muito mais profundo a discussão. Por isso é que eu comecei dizendo que os estudantes de engenharia, os professores de engenharia, nós não podemos ser ufânicos ou fazer ufanismo com relação à inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, da perspectiva acadêmica, onde tem a massa intelectual da sociedade, ela deve ser olhada com muito cuidado, para que a gente não tenha, que é o que provavelmente vai acontecer, algo que vai ser utilizado para aumentar ainda mais a pobreza no mundo. Bem, é somente sobre dinheiro? Essa é uma questão, e que é uma pergunta interessante, né? Qual é o limite entre ética e a evolução da inteligência artificial? Qual é o limite ético da inteligência artificial? Tem várias perguntas. Alguém aqui, sinceramente, acredita que Elon Musk está preocupado com isso aí? Quando ele pediu para parar, gente, só vamos parar a inteligência artificial por 6 meses, a pergunta que eu faço a ele, é um dos homens mais ricos do mundo. Parou? Não. Agora, se a gente fosse olhar no Twitter, quantas vezes o nome dele foi citado depois que ele falou isso daí? Então ele estava à margem da discussão da inteligência artificial e agora ele entrou. Certo? Então a pergunta é somente sobre dinheiro? A inteligência artificial é somente sobre dinheiro? ChatGPT, Google, Microsoft, os caras estão produzindo inteligência artificial? É somente sobre dinheiro? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, Josiano. Dentro da universidade. Né? Eu quero desenvolver uma tecnologia. E aí você diz, Ricardo, você não é capitalista? Sou capitalista liberal. Social-democrata. É sério. Porque a lógica do capitalismo é quando todos estão bem. É quando a gente produz bem-estar social. Eu não posso ficar feliz porque um camarada desenvolveu uma tecnologia, ele mora numa mansão e no entorno dele tem uma favela. Né? A gente não pode achar normal que eu tenha um camarada africano que tem quase $1 trilhão, enquanto milhões de pessoas ou bilhões de pessoas na África passam fome. Tem alguma coisa errada. Então, o limite ético vai para cá. E quando a gente olha lá as considerações que foram publicadas sobre esse limite ético e sobre por que o Elon Musk pediu para parar, em nenhum dos pontos tem lá saúde da população, bem-estar. As questões eram outras, que também eram importantes. Mas eu tive o cuidado de ler. Não tem, eu botei 2 documentos para vocês avaliarem. Eles não falam sobre saúde.
Ele não diz que o limite ético é não produzir mais desigualdade. Eles não falam sobre isso. O que a gente tem hoje é democracias ameaçadas. Lá no Portugal chega. Inclusive, quando eu estava lá, chega de besteira, né? Aqui no Brasil, a gente teve Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Donald Trump. Na Itália, tem o Bolsonaro dele lá também. Na França, do mesmo jeito, a Le Pen. Né? E aí vai. E quando a gente olha por trás disso, tem muita inteligência artificial, Jorge. Estudando as redes sociais e entendendo o comportamento da gente. 5 minutos no Instagram, Helene. 5 minutos. Qualquer um da gente aqui. Não sei se vocês sabem dessa pesquisa. 5 minutos no Instagram, ele é capaz de identificar suas preferências sexuais. 5 minutinhos só. Então, o que a gente está falando é sobre isso. Né? É sobre induzir pessoas e as pessoas acharem que estão fazendo dentro do seu livre-arbítrio, quando na verdade não é. Né? O Harari fala sobre isso lá no livro Homo Deus, né? E a questão do dataísmo. A sociedade acha, Raquel, que está fazendo o que ela quer, quando na verdade nós estamos sendo induzidos a tomar determinadas decisões em manada. Né? Tem um estudo que o Jussiano trabalhou comigo, e a gente viu isso, Jussiano, o poder que a computação tem. Nós pegamos um punhado enorme, inclusive os meninos publicaram com a gente também, os professores de Portugal, nós pegamos um conjunto enorme de informações na área de saúde, de comunicação, e a gente observou, Danilo, que sempre que saía determinado tipo de comunicação, a população corria para fazer teste. Inclusive por tipo de teste. Com um nível de correlação matemática, estatística enorme. E o nível de significância também. Ou seja, o erro era muito pequeno. Eu acho que era 10 elevado a menos 6, sei lá. Ou seja, a probabilidade de ser uma coincidência estatística, Paulo, é baixíssima. Ou seja, nesse caso foi para o bem. A gente queria induzir as pessoas a fazer um teste. Mas se eu quero criar uma sociedade misógina, se eu quero criar uma sociedade preconceituosa, se eu quero desenvolver uma sociedade polarizada, que em vez de estar discutindo, por exemplo, a saúde digital para melhorar a população, a gente está discutindo, por exemplo, o golpe do dia 8 de janeiro. O Brasil só discute isso. Mas as agendas importantes de saúde, as agendas importantes do país, a população não está nem aí. Né? Então, as pessoas que manipulam esses algoritmos, Jussiano, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, o limite ético entra aí. Né? Não pode ser somente sobre dinheiro. Olha que eu não estou excluindo a parte econômica, porque vida, saúde, educação e economia são pilares que andam juntos. Você tem grandes 3 pilares para a qualidade de vida: economia, educação e saúde. O pessoal diz, Ricardo, e segurança? Países onde eu tenho esses 3 pilares fortes, economia, saúde e educação, a segurança está em segundo plano. Aonde é que eu gasto? Onde é que eu tenho que gastar muito com segurança? Em países onde esses pilares são fracos. Aí você diz, Ricardo, Estados Unidos tem uma economia forte. Mas a educação e saúde é forte? Não é, gente. Não acho que a educação americana é Harvard. Não acho. Stanford não é. Né? Um americano, Paulo, se não tiver um empregado e ele não tiver como pagar e tiver diabetes, se ele não for atendido na rede filantrópica, ele vai perder a perna dele. Ou vai ficar devendo muito e não vai poder pagar nunca. Então, por isso é que é uma sociedade que tem muito índices de violência, mais de 40% da população, 43 milhões de americanos vivem na miséria. É um país que em 2016 desperdiçou $1 trilhão na área de saúde. $1 trilhão foi pelo ralo na área de saúde. Por quê? Porque uma das pilares deles não funciona direito. É um país rico, mas que tem muitos miseráveis. Então, não pode ser somente sobre dinheiro. E as maiores empresas do mundo estão lá. Google, Facebook, né, todas estão lá. Então, não é só ter dinheiro. É outras questões. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Claro que a gente não vai resolver esse problema aqui, Jamile, né?
das iniquidades sociais, mas nós temos um papel como formador de alertar nossos estudantes que a inteligência artificial não é inteligente. Ela é pseudo-inteligente. Inteligente somos nós. E aí eu deixo um link para a leitura, que é exatamente isso aqui, ó. Recomendações sobre ética da inteligência artificial, que é da Unesco. Vale a pena ler isso daqui. Né? E eu li esse artigo, né, que está no LinkedIn. Por que falar sobre ética na inteligência artificial é importante? Todo mundo deveria ler sobre isso, principalmente quem é da área de engenharia. Todos deveriam ler, mas principalmente quem é da área de engenharia. Nós estamos rotulando algo de inteligente que não é. E estamos trazendo esses conceitos para dentro da saúde digital, das sociedades digitais, Raquel. Né? Bem, gente, era isso daí. E essa é uma frase que está lá na página do Laís. Para nós, ciência vai muito além da tecnologia. Ciência humanitária é mais que uma tecnologia. Ela é saúde e também é educação. São pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ação. Então, tudo que a gente vai pensar, a gente tem que ter muita reflexão sobre o que a gente está fazendo. Né? Quando a gente vê a grande imprensa, Jussiano, né, querendo determinar quem vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, alicerçada dentro de pautas identitárias, de cor e de tudo, a gente precisa realmente olhar o que tem por trás dessas discussões. A gente tem que lembrar que essa grande imprensa, há um dia desse, ela era a mesma grande imprensa que era acusada de golpista. Então as pessoas não fazem isso de graça. Eu estou trazendo, por quê? Porque aqui, vou repetir de novo, a universidade, Leonardo, é onde tem, supostamente, a elite intelectual da sociedade. Então a gente tem que olhar para a inteligência artificial com muito critério. A inteligência artificial não vem para substituir os seres humanos. Ela deveria vir para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e na saúde digital para fazer o que você, essa caixinha pequenininha, quer fazer. Que é permitir que aqueles que não podem ter acesso à saúde tenham. É isso daí. Muito obrigado, bom dia.